Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como prometido, eu vou fazer algumas videoaulas sobre o conteúdo que vai cair na prova. Eu já fiz sobre o processo de socialização, né, dos primeiros anos, e agora a gente vai falar sobre os clássicos da sociologia, que é o assunto que foi trabalhado nos primeiros e nos segundos anos também. E aí, o que é importante a gente entender? Os clássicos da sociologia são três homens, né, três pensadores que foram muito importantes para o desenvolvimento da sociologia, tanto é que eles são considerados os pais da sociologia. E é interessante imaginar que cada um dos três pensou em um jeito de se fazer sociologia. Vamos pensar no seguinte: quando a gente vai cozinhar, né, cozinhar um arroz, tem gente que pica o alho e a cebola e aí joga primeiro o alho, né, para refogar, depois a cebola e depois o arroz. Tem gente que mistura tudo de uma vez, tem gente que coloca a cebola primeiro e depois o alho. Vejam, da mesma forma que na hora de cozinhar, cada um tem o seu jeito, né? Apesar de ter um certo alinhamento, apesar do arroz, né, aqui no Brasil ser cozinhado com alho, cebola, né, e refogue, etc., cada um tem o seu jeito de fazer. A mesma coisa foi com a sociologia. Cada um desses três pensou em formas diferentes de se estudar a sociedade. As três queriam estudar, os três clássicos da sociologia queriam estudar a sociologia, e cada um deles pensou em um jeito. E quem são esses caras? Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. A sociologia utiliza ainda hoje muito dos trabalhos que esses caras pensaram. Não exatamente da mesma forma, porque a sociedade mudou muito, mas como uma base, né, como um pensamento inicial, e que a gente atualiza esse pensamento para os dias atuais, e a gente pode utilizá-los como referência, mesmo como uma base para o estudo da sociologia, tá bom? Então, para a gente entender bem isso, vamos entender primeiro o contexto histórico em que esses caras viveram, né? Eles presenciaram, né, durante a vida deles, cada um no seu país, a industrialização, o processo de industrialização. O que é importante a gente entender sobre esse processo? Esse processo transformou demais o estilo de vida das sociedades humanas. Veja, se a gente for olhar ao redor de onde a gente está, né, dentro de uma casa, dentro da escola, seja lá onde for, todos os objetos que estão próximos da gente foram construídos por uma indústria. Então vejam, essa TV aqui do lado foi construída por uma indústria, esse quadro branco foi construído por uma indústria, o celular, as canetas, os cadernos, tudo que a gente utiliza, todos os produtos que a gente utiliza, eles são construídos em indústrias. E a industrialização é justamente o momento em que essas indústrias surgem, né? Imaginem o seguinte: antes da industrialização, a humanidade trabalhava basicamente na agricultura, certo? A agricultura era a grande forma de trabalho, o grande setor que as sociedades humanas trabalhavam, plantar para comer, né? E quando a gente repara nas sociedades hoje em dia, existem diversos tipos de trabalho, não somente os da agricultura, né? Se a gente pensa hoje em dia, tem médico, advogado, vendedor, gerente, influencer, professores e professoras, professores de diversas áreas do conhecimento. Veja, tudo isso são profissões diferentes que surgiram com muito mais intensidade a partir justamente do processo de industrialização. O jeito que nós vivemos em sociedade hoje em dia, o jeito que a gente organiza o trabalho nas sociedades hoje em dia, é fortemente influenciado pela industrialização, certo? E aí, esses três autores, tanto o Emile Durkheim como o Max Weber, quanto o Karl Marx, eles presenciaram, eles viram essas mudanças acontecendo.
Inclusive, essas transformações, muito possivelmente, serviram de inspiração para eles, né? De como que a gente pode estudar essas transformações, como é que a gente pode estudar as sociedades e essa transformação dentro das sociedades. Comparar com outras sociedades, ver o que dá certo, ver o que não dá certo, como é que funciona. Tudo isso faz parte do estudo da sociologia, e esses 3 caras, eles foram fortemente influenciados e inspirados pelas transformações que a industrialização trouxe, certo? Então, vamos lá. O primeiro sociólogo que a gente vai falar, né, desses clássicos, que é, na verdade, oficialmente o primeiro professor de sociologia mesmo, né, em universidade francesa. Ele se chama Émile Durkheim, nasceu na França em 1858 e faleceu em 1917. Ele fez vários estudos, né? Ele dentro da sociologia, mas também em outras áreas. Ele estudou educação, ele estudou questões como suicídio, e ele pensou, né, foi o primeiro a pensar em formas de se estudar e de se fazer a sociologia, certo? Nessa primeira parte, né, nessa introdução que a gente vai fazer sobre os clássicos, porque eles vão acompanhar a gente nos próximos anos dentro da sociologia, eu trouxe somente alguns conceitos. Eu não vou trazer o debate sobre suicídio nem sobre educação, pelo menos não nesse momento. Por enquanto, eu quero que vocês entendam isso, que eles são considerados os pais da sociologia porque são os fundadores, e o que cada um dos 3 pensou. Então, o Émile Durkheim, o que ele percebeu, né? Ele viu a sociedade francesa se transformando muito rapidamente com a industrialização, e ele percebeu que o jeito de se viver na sociedade estava mudando. Ele comparou a sociedade francesa dessa época com povos menos desenvolvidos, vamos dizer assim, né? Vamos imaginar, por exemplo, os povos indígenas que viviam aqui no Brasil. Se a gente comparar um povo indígena, né, de alguns séculos atrás, do mesmo período que o Durkheim viveu, com a sociedade francesa daquela época, o que a gente pode perceber? O estilo de vida era completamente diferente. Na sociedade indígena, primeiro, o número de pessoas era muito menor do que em Paris, por exemplo, né? Então, os grupos indígenas aqui continham menos pessoas. E também havia uma diversidade menor, né, em relação às atividades que essas pessoas faziam, né? Então, por exemplo, no geral, as sociedades menos desenvolvidas, né, o trabalho nessas sociedades, eles eram divididos de acordo com o sexo. Então, os homens indígenas eram responsáveis pela caça, pela pesca, pela fabricação das ocas, pela fabricação das armas, e também como um exército, vamos dizer assim, que defenderia a aldeia caso houvesse alguma invasão ou algo do gênero. As mulheres, elas ficavam responsáveis pela agricultura, pelo cuidado das crianças, com as crianças, e pela alimentação. O cuidado com as crianças, na verdade, ele é feito entre os dois. Os homens também cuidam das crianças, porque as crianças são de responsabilidade de todos, num grupo pequeno. Mas, no geral, essa responsabilidade ficava com as mulheres. E aí, nesses grupos muito pequenos, o objetivo, né, do trabalho não era lucrar, né? Não havia nem dinheiro, né, nesses povos. O objetivo do trabalho deles era a sobrevivência do grupo. Então, por exemplo, um homem caçava um javali. Se fosse hoje em dia, né, fruto do meu trabalho, o javali seria meu, né? Fui eu que cacei, eu que vou me aproveitar dessa carne. Antigamente a lógica não era essa, né? Se um cara caçou um javali, ele caçou para todo o grupo. O objetivo do trabalho não era a satisfação de uma só pessoa, era a sobrevivência do grupo. Então, o que era caçado era compartilhado entre todos. O que era coletado
na vegetação era compartilhado com todos. Durkheim percebeu que quanto mais a sociedade se desenvolve, mais essa relação vai se transformando, certo? A sociedade francesa, por exemplo, com o surgimento das indústrias, estava fazendo com que essas relações de trabalho, de sobrevivência do grupo, perdesse a força. Como era que passou a se organizar as sociedades? Numa sociedade mais desenvolvida, Durkheim dizia que a divisão do trabalho social, certo? A quantidade de trabalhos, de tipos de trabalhos que existem nessa sociedade, eles impulsionam o desenvolvimento. Quanto mais tipos de trabalho, maior o desenvolvimento. Vamos pensar num exemplo, né? Como eu disse, nas sociedades mais primitivas, o objetivo era a sobrevivência do grupo. Então, todos os homens caçavam, né? Todas as mulheres cuidavam da agricultura. E o trabalho, o fruto desse trabalho era compartilhado entre todos. Na sociedade francesa isso mudou, isso estava mudando e estava se tornando mais parecido como é hoje em dia. Como é hoje em dia? Eu, Ariel, eu sou professor, certo? Se chegarem para mim da noite para o dia e falarem, Ariel, agora você só vai comer o que você plantar e colher. Eu estou lascado. Eu não sei plantar, eu não sei colher. Como é que eu vou sobreviver? Eu preciso de alguém no campo, pessoas, agricultores, plantando e colhendo. Eu preciso de motoristas de caminhão que levam a comida das plantações até as cidades. Eu preciso de gente trabalhando nas distribuidoras, que é para fornecer os alimentos para os mercados. Eu preciso de gente trabalhando nos mercados e do fruto do meu trabalho como professor, ou seja, do meu salário, eu vou comprar essas coisas. Vejam, antigamente o grupo era menor, o objetivo era a sobrevivência de todos. Hoje, o que acontece? Para que todos sobrevivam, cada um tem que fazer a sua parte, meio que individualmente, entre aspas, mas cada um fazendo a sua parte, o todo funciona, a sociedade toda funciona. Então eu estou aqui na escola, tem gente no campo plantando, tem motorista fazendo transporte, tem gente nos mercados e com isso, com essa coesão que o Durkheim chama de coesão social, as sociedades funcionam. E ele falava que quanto mais tipos de trabalho tem, mais um trabalhador vai depender do outro, porque a gente se especializa no nosso tipo de trabalho e acaba que a gente não faz os outros. Então, nas sociedades grandes, quanto mais tipos de trabalho, maior o desenvolvimento e maior a necessidade que uns indivíduos têm com os outros. A coesão social, ela é fundamental em qualquer sociedade, certo? Um dos temas que Durkheim trabalhou foi justamente isso, coesão social. O que é coesão social? Imagina o seguinte, imagina um time de futebol que está ganhando todas, certo? O time está entrosado. Coesão social é mais ou menos nesse sentido, de entrosamento, certo? Para a sociedade funcionar, todos têm que fazer o seu papel e tudo funcionando direitinho, a sociedade vai funcionar bem. Deu para entender? Vamos ao principal. O Durkheim, ele acreditava que a sociologia deveria estudar os fatos sociais. Guardem esse nome, fatos sociais, certo? Ele defendia a ideia de que se a gente entender os fatos sociais de uma sociedade, a gente vai entender essa sociedade, certo? Então, o que são fatos sociais? Como é que a gente pode entender o que são fatos sociais? Imaginem que são como regras invisíveis, certo? Que existem em todas as sociedades. Por exemplo, vamos pensar no Japão. O Japão tem uma cultura, certo? Que valoriza demais o silêncio. Eu vi uma influencer brasileira que está morando no Japão, que constituiu família no Japão, então tem uma criança, né, vivendo lá. E ela falou que a criança dela brinca na rua, né, joga bola, anda de bicicleta e tal, e ela, vez ou outra, recebe reclamações dos vizinhos, porque a criança está brincando na rua e fazendo barulho. Está brincando, né, fazendo barulho, isso incomoda, e ela vive recebendo reclamações dos vizinhos.
Vejam, no Japão, o silêncio é valorizado. Essa mulher, inclusive, estava falando, poxa, essa mulher que veio reclamar comigo, ela tem filhos também. Eu vejo que esses filhos têm bicicleta, que eles têm bolas e tal, mas eles não brincam. Os pais não deixam as crianças brincarem, que é para as crianças não fazerem barulho e não incomodarem os outros. Então vejam, isso é uma regra invisível, porque não é uma lei, mas é uma regra que existe lá no Japão e que mesmo quem é de fora e se muda para lá tem que obedecer. Se não obedece, não significa que você vai ser preso, mas você vai receber reclamações dos vizinhos, vai ser chamado a atenção, aquela coisa chata, certo? Fatos sociais, o Durkheim defendia que todas as sociedades possuem. São essas regras invisíveis. As sociedades não são somente pessoas juntas. As sociedades são o que as pessoas fazem e as regras, o jeito que a pessoa se comporta de acordo com, segundo Durkheim, os fatos sociais. Então vejam, os fatos sociais, eles possuem 3 características principais, certo? A primeira delas, os fatos sociais são gerais, eles servem para todo mundo, certo? Até mesmo, como eu dei o exemplo, a pessoa que não é do Japão e se muda para o Japão, ela tem que entender e seguir os fatos sociais do Japão, tipo essa regra invisível do barulho, certo? Segundo, os fatos sociais são exteriores aos indivíduos. O que quer dizer isso? Os fatos sociais, eles já existiam antes de um indivíduo nascer e muito provavelmente depois que esse indivíduo morrer, os fatos sociais vão continuar existindo. É como se fosse algo que se sobrepõe aos indivíduos, que está acima. Então eu nasci aqui na sociedade, eu vivi minha vida na sociedade, quando eu morrer, a sociedade vai continuar existindo. Essas regras invisíveis vão continuar existindo. Os fatos sociais vão continuar existindo. Então são gerais, servem para todo mundo, são exteriores aos indivíduos, né, fazem parte da sociedade, vai continuar existindo quando os indivíduos não estiverem mais aqui, e eles são coercitivos. O que significa ser coercitivo? Se você não segue, né, o fato social, essa regra invisível, vai ter alguma consequência na sua vida. Vamos pensar, por exemplo, nessa regra do silêncio no Japão. É geral, é para todo mundo. Quem vive lá no Japão e até quem não é do Japão e se muda para lá vai ter que obedecer e respeitar o silêncio para não incomodar os outros. Essa regra não é de hoje, é uma coisa cultural, já existia, né, algumas décadas, talvez séculos atrás, e como eles estão preservando esses fatos sociais, essa regra vai continuar existindo nas próximas gerações. Terceiro, é coercitivo. Se você faz barulho, você vai ter reclamação. Existem casos de multas, né, em condomínios, prédios, por exemplo, em quem faz muito barulho recebe uma multa. Chamada de atenção, que é uma coisa muito chata, fica mal falado, fofoca, enfim. Se você não segue, tem consequências na sua vida, certo? Deixa eu dar alguns outros exemplos de fatos sociais. As leis. As leis servem para todo mundo, certo? As leis já existem há alguns anos. Aqui no Brasil é desde 1988 que a nossa Constituição Federal está em vigor, né? Então, para a maioria de vocês, estudantes, adolescentes, a Constituição e as leis aqui no Brasil já existem antes do seu nascimento e elas provavelmente vão continuar durante um bom tempo ainda em vigor. Caso haja alguma mudança, né, mesmo que drástica, um golpe, alguma coisa assim, haverá novas leis. As leis não vão deixar de existir. E se você não segue a lei, você é preso, você é condenado a alguma coisa, você é julgado, você perde algum direito. Outro exemplo, a língua. Estamos aqui no Brasil, fala-se português no Brasil, isso é para todo mundo. Então, se você vai no mercado, se você vai no banco, se você vai em qualquer lugar, as pessoas vão estar falando português. O português não nasceu com a gente, ele já existe há séculos e vai continuar existindo depois que a gente morrer. Se a gente não fala português, a gente vai ter dificuldade
talvez de conseguir coisas básicas, né? Aqui no Brasil, como é que a gente vai comprar um pão, como é que a gente vai pedir ajuda, ligar para o SAMU se precisar ser socorrido, como é que a gente vai entender o que o professor fala em sala de aula se a gente não fala português. Pelo bem da verdade, tem gente que mesmo falando português não entende nada, né? Mas enfim, deu para entender, né? Deixa eu aproveitar o momento para dar um bale. Por fim, as mulheres, elas sofrem muito a influência dos fatos sociais, né? Dessas regras invisíveis. A maioria das meninas e mulheres, elas são criadas para serem donas de casa e mães dedicadas e exclusivas e carinhosas e afetuosas, certo? A maioria de vocês é criada para ser essa pessoa, dona de casa e mãe, certo? É para todas as meninas? Praticamente todas, né? Uma família ou outra tem uma visão um pouco diferente e educa a sua filha de uma maneira mais livre, mas a grande maioria não. A grande maioria, a menina limpa a casa e se ela tiver um irmão da mesma idade, o menino não faz nada em casa. A menina, se sai na rua, tem que voltar bem cedo, o irmão pode ficar até mais tarde. A menina não pode namorar de jeito nenhum. O menino, desde criança, já pergunta: e aí, a namoradinha na escola, já está namorando? Vejam, são formas diferentes de se criar as pessoas, baseadas no sexo, e as regras para as meninas, os fatos sociais das meninas, são diferentes dos meninos. Servem para todas as meninas, existem algumas exceções. Se por acaso alguma menina resolver fugir dessa regra, então ela não quer casar, ela não quer ser mãe, ela quer ser uma profissional de sucesso e aí ela vai se dedicar à sua carreira e talvez um dia case, mas nem quer. Ela vai receber pressão da sociedade. A família vai falar: minha filha, você tem certeza? Você não quer aprender não a cozinhar? Talvez um dia você precise. E quando você se casar, como é que você vai cozinhar para o seu marido? Você não quer casar? Você acha que você vai ser feliz sozinha? Ninguém é feliz sozinho não, você tem que casar. Como assim você não quer ter filho? E o seu futuro? Quem vai cuidar de vocês? Vejam, existe uma diversidade, né, de justificativas, de desculpas que servem para que as meninas sigam esse caminho. Dona de casa, mãe dedicada, submissa ao homem, submissa ao marido e tal. Esses são exemplos de fatos sociais. O Durkheim entendia que a sociologia devia estudar os fatos sociais. Para a gente entender uma sociedade, a gente deve entender os fatos sociais. Ele percebeu que as sociedades precisam de coesão social, né? E que essa coesão ela muda em sociedades que são menores e sociedades maiores. Nas sociedades menores, o objetivo principal dessa coesão é a sobrevivência do grupo, né? Então é tudo compartilhado, o trabalho existem poucas opções, é pouca diversidade, né? O desenvolvimento ainda não chegou. Nas sociedades maiores, essa coesão torna como as pessoas mais, de certa forma, individualistas. Eu faço o meu papel de professor, eu preciso do agricultor plantando, o agricultor e eu precisamos do médico no postinho de saúde, o médico não sabe plantar também, o médico talvez não saiba ensinar sociologia para o seu filho. Então vejam, eu preciso do agricultor e do médico, eles também precisam de mim e tal, e a cada tipo de trabalho novo que surge, essa sociedade vai se ampliando, o desenvolvimento vai crescendo e acaba que a gente, enquanto indivíduo, acaba dependendo mais de outras pessoas, até para a nossa própria sobrevivência. Deu para entender? Eu vou parar esse vídeo por enquanto. A gente falou de industrialização e de Emile Durkheim. Eu vou fazer um segundo vídeo falando do Max Weber e do Karl Marx.